opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7h mais 44, 7h44. Nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 14 de dezembro. Hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente. E nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Village de Cedro, a melhor casa de massas da região. Nós já estamos aqui com o nosso time apostos para começar mais uma edição do Política com Pimenta, edição desta quinta-feira, dia 14 de dezembro, cumprimentando então os nossos comentaristas. Muito bom dia, Osmar. Bom dia, Daí, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos ouvintes, bom dia à nossa equipe técnica. Bom dia, doutor Gilberto, seja bem-vindo também. Bom dia, Osmar, bom dia, Daí, bom dia aos nossos ouvintes e às pessoas que nos veem também. Muito bem, a gente estava conversando num assunto em off aqui antes de começar. Nossa pauta de hoje, a pauta principal é, claro, Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, aprovado ontem, mas eu quero 2 minutinhos só, porque eu acho que o assunto é relevante, que a gente estava comentando aqui nos bastidores. Ontem, em entrevista aqui no Repórter Cultura, anteontem, né? Porque ontem foram 2 vereadores, mas foi no anteontem que estava aqui o prefeito lá de Doutor Pedrinho, o Rato Vipersum, falando sobre os investimentos necessários ali para a rodovia. Tem 2 pontos ali, o ponto antes de chegar em Doutor Pedrinho, que são ali 50 metros, que foram levados ali por um tapume que tem ali, e tubulação que cedeu, enfim, levou o asfalto junto. E depois tem, claro, a serra lá que dá acesso a Rio Negrinho. Lá é uma situação mais complexa, com certeza mais investimento necessário. Ele falou em 25 milhões, o que se fala aí em orçamentos que o Estado já está buscando ou viabilizando os recursos, mas segundo ele a burocracia é muito demorada, enfim. Mas ele falou em 25 milhões lá para a serra. E aí falou em 5 milhões para esse trecho aqui antes de chegar em Doutor Pedrinho. A gente até comentava durante a entrevista, bom, se é 25 milhões lá para a serra, 5 milhões parece muito aqui para esse trechinho de 50 metros aqui antes de chegar em Doutor Pedrinho. Eu só rapidamente queria um comentário de vocês a respeito disso. Começo com o Osmar. Bem, o que me parece lá que são no máximo 100 metros aqui no Capivari, na ponte, são mais ou menos 100 metros de asfalto e a ponte. Eu, pelo menos, acredito que essa obra, muito bem paga, ela custaria, no máximo, vamos dizer, 500 mil reais ela estaria paga, porque são cerca de 100 metros de asfalto e a ponte, que demanda pouco investimento ali, que é só fazer uma estrutura. Então, aparentemente, esse valor de 5 milhões não é a burocracia, não. A papelada não é isso. O que me parece é que tem um valor exageradamente alto ali, porque se nós estivermos usando isso como parâmetro, então o asfalto custa cerca de 5 milhões por quilômetro, e me parece que não seja esse que não é esse o valor. E ali tem cerca de 100 metros de asfalto que precisa ser refeito, e mais a ponte. Então, eu acredito que 200 mil a ponte e mais 300 mil asfalto estaria muito bem contemplado, muito bem pago. Com relação à serra, lá o assunto é mais complexo, mas mesmo assim, 25 milhões por 2 quilômetros é uma coisa muito, me parece, muito acima do valor que deveria ser. Os 2 orçamentos estão muito elevados. Não demanda esse valor todo para fazer esse pedaço. Poderia, com esse valor, poderia ser desapropriado outro lugar e feito uma estrada completamente nova, no outro local, para outro atravessar acesso, né? aquele pedaço. Então, eu acredito que esses valores ali, eles estão muito acima do valor real do serviço.
Doutor Gilberto, até gostaria que o senhor começasse a sua fala com aquela frase que o senhor falou ali em off. Só libera o seu microfone, doutor Gilberto. Libera o seu Isso, libera o seu microfone aí. Isso. Coisas estranhas acontecem com o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de imposto. Na verdade, ali, eu não sei exatamente qual o projeto que eles vão fazer. Se eles forem fazer um projeto para resolver em definitivo essa questão, alargar talvez a calha e fazer uma obra definitiva para resolver o problema, não mitigar, que na próxima enxurrada possa levar, até é possível considerar um valor mais elevado. Mas convenhamos, 5 milhões para esse trecho, conforme o Osmar falou, é uma coisa um tanto esquisita, porque de uma forma ou de outra, cada um de nós já passou por esse local e sabe como é que é a estrutura física disso ali. Agora resta saber o projeto, o que está sendo feito. Mas convenhamos, 5 milhões para esse trecho é bastante caro. O asfalto, eu tenho a impressão que o asfalto é um derivado de petróleo, ele é caro, mas não é tanto assim. E com relação à serra, lá o problema estrutural é maior, vai ter que descer até uma base mais sólida e reiniciar todo esse tratamento para receber depois a pista novamente. Mas haveria necessidade de um olhar mais cuidadoso nesses projetos e nesses orçamentos. Muito bem, agora nós vamos para a nossa pauta principal do Repórter Cultura de hoje, inclusive com enquete também do Política com Pimenta, que foi a aprovação de Flávio Dino na sabatina de ontem, 47 votos favoráveis, 31 contrários, para que Flávio Dino, então, possa assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Começo com os comentários do Osmar Campreguer. Bom, a minha opinião a respeito disso é que se eu fosse o presidente da República, eu não teria indicado o Flávio Dino para esse cargo. Agora, se eu fosse senador, eu teria votado a favor dele, para ele ser ministro. E eu vejo ele como talvez a pessoa mais preparada desses 10 ministros, ele é a pessoa mais preparada para ser ministro. Aonde ele esteve, ele foi líder estudantil, ele passou em primeiro lugar como juiz federal, ele liderou vários projetos da magistratura. Então, aonde ele esteve, ele sempre foi líder. E eu vejo, nesse aspecto, muito positivo. Eu acho, a parte ruim para mim é que, como ele virou político, e hoje o embate é muito forte entre esquerda e direita, vamos dizer assim, ele virou alvo e ele também é atirador. Então, ele virou alvo dos políticos de centro, da direita. E isso fez com que ele atraísse muitas coisas, muitos inimigos, vamos dizer assim, ou adversários que não gostam dele, porque às vezes que ele foi à Câmara ou ao Senado, ele foi tentaram torpedear ele, e ele se saiu muito bem, e isso atraiu muitas coisas negativas a respeito dele. Ele virou inimigo do bolsonarismo, e isso talvez tenha sido o fator que fez com que ele recebesse menos votos, o que esse segmento votou contra ele. Mas, na realidade, eles tentaram, o que ontem os bolsonaristas fizeram, tentaram constrangê-lo, tentaram mostrar os seus defeitos, mas nós temos que ver que é o seguinte: quando você é constrangido pelo Marcos Duval, pelo Magno Malta, pelo Jorge Seife, você não tem tranquilidade, porque são pessoas despreparadas para o parlamento. Então, essas pessoas, o Marcos Duval tem problemas de saúde ou algo nesse sentido. O Magno Malta é um lulista que agora virou bolsonarista. O nosso Seife aqui, ele atende o comando de quem o ajuda a eleger. Então, esses pontos aí não valem.
eles tentaram constranger o ministro e o ministro se saiu de novo, dessa vez como magistrado, respondendo, rebatendo as insinuações, mas se mantendo mais comedido. E eu acredito que ele se saiu de novo muito bem. Doutor Gilberto, seus comentários iniciais aí também a respeito da sabatina e da aprovação do Dino como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Não houve surpresa nenhuma, porque nos últimos 129 anos de República, nenhum indicado foi reprovado. Isso era tido como certo, que ele fosse aprovado. Interessava ver o placar que foi. Enfim, eu tenho a impressão que ele agora, primeiramente, aliás, vamos voltar um pouquinho. Primeiro, eu gostaria de fazer a observação de que o Lula, durante o debate político para a campanha, ele disse que achava muito esquisito nomear amigos para a Suprema Corte. Ele já nomeou 2, e quem nomeia amigo, nomeia advogado para si. Enfim, com relação à postura do Dino, ele se comportou muito bem, porque não era o momento dele ter chilique, não era o momento dele mostrar aquela verve inflamada que ele tem, porque isso poderia acarretar, inclusive, algum tipo de reação em relação às pessoas que o estavam apoiando. Não há dúvida que ele é um homem culto, é um homem inteligente e tem uma verve muito boa, mas ele tem um pensamento punitivista, tanto é que a gente pode observar por aquele projeto que ele fez enquanto ministro da Justiça, aumentando penas exageradamente para determinados crimes e desconsiderando outras situações graves que estão acontecendo na República e afetando diretamente o povo, ao ponto de provocar surgimento de milícias, como no Rio de Janeiro, por exemplo, lá em Copacabana. Onde ele passou, ele deixou um rastro de incompetência. No Maranhão, o Maranhão continua, sendo ele 2 vezes governador, continua um estado pobre e continua um estado miserável, infelizmente, para a população daquele estado. Passou pelo Ministério da Segurança e da Justiça e não fez nada. Não tem uma obra, não tem um fato para apresentar, não tem nada de construtivo. Ao contrário, se posicionou sempre de forma punitivista em relação aos acontecimentos de 8 de janeiro, principalmente, e eu tenho a impressão que ele vai manter essa sua postura no Supremo Tribunal Federal, porque a pessoa não vai mudar sua personalidade, seu modo de agir. Ele se declarou comunista, vai continuar comunista, e a sua atuação vai ser nesse norte. Ele não vai alterar sua personalidade e seu modo de pensar. E principalmente com relação às big techs, à imprensa, eu tenho pena da imprensa e das big techs em função das declarações que ele já fez anteriormente. Espero que esteja errado, mas não acredito que ele vai mudar a personalidade e o seu modo de agir. E outra coisa, estrela como ele no começo não vai ter, mas logo vai ter um atrito com Gilmar Mendes e com Alexandre de Moraes, porque essa constelação aí ela vai entrar em choque logo, logo. Pois é, o doutor Gilberto já deu seu posicionamento sobre essa questão, queria ouvir o Osmar também, porque teve uma, eu não consigo lembrar como é que é o nome agora de um dos políticos ali, inclusive foi namorado, vocês vão lembrar aí, namorado da Gleisi Hoffmann, conseguem lembrar aí? O Lindinho, Isso, exatamente. Ele deu uma declaração quando, lá no princípio da indicação do Flávio Dino, ele deu a seguinte declaração: o Flávio Dino já vai chegar grande no Supremo Tribunal Federal, na mesma altura do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. Ou seja, ele criou uma casta de ministros ali no Supremo Tribunal Federal. E pegando ali o Dino, então, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, colocando num patamar superior. Será que isso não vai gerar ciumeira nos outros ministros também, Osmar? Isso tudo, de fato, tem que administrar os egos,
porque numa equipe, vamos supor, em qualquer equipe tem, por incrível que pareça, são 11 jogadores também no caso do Supremo, mas sempre tem os 3 craques e tem aqueles que jogam a bola, tem aqueles que comandam, vamos dizer, que lideram, e aqueles que ajudam os liderados. Então, isso de fato pode acontecer. Mas eu sinceramente, eu acredito que vai ser bom para o Brasil. Com relação às Big Tech, com relação às tecnologias, novas tecnologias, eu sou adepto de que é necessário uma regulação, não censura, não. O que me chama a atenção é a pobreza que nós temos no nosso Congresso Nacional. Nós temos pobre de legislador. Nós temos pessoas brigando por coisinhas e deixando de olhar o todo. Então, eu vejo mais a nossa pobreza legislativa, e aqui eu não falo nem de centro, eu falo no geral. Nós temos muita pobreza legislativa, nós temos gente sem capacidade, gente que não vê o mundo, nós temos gente que tem problema de saúde mental, nós temos gente que vê o mundo assim completamente distorcido, e eu vejo essa polarização que está impedindo do Brasil ter uma regulação correta, uma regulação mais compatível com a necessidade. A questão da regulação, inclusive da mídia, das Big Techs, foi falado da Europa. A Europa toda já tem a regulação, então o Brasil também precisa fazer. Não é proibir, é regular. Então, só que eu vejo essa pobreza do nosso poder legislativo, que não consegue fazer nada porque se perde em pequenos debates. Esse, para mim, é um grande problema. Doutor Gilberto. Veja o seguinte, se há uma pobreza no nosso Senado e no nossa Câmara Federal, isso é responsabilidade de quem foi responsável nas últimas décadas pela educação no país, que casualmente foram 2 governos do Lula, 2 governos da Dilma, e nesse meio houve uma alteração do governo. Agora, novamente, o Lula. Não se deu a atenção necessária à educação nesse período. Se focou em outros assuntos que não seja português, matemática, história, geografia. Se deu atenção a outras pautas que levam a esse tipo de situação. Concordo que Osmar, que pode ter gente lá com problema de mental, mas eu também tenho que dizer que existe também problemas com gente relacionado ao alcoolismo também. Pode ser. Muito bem, olha, gente, Fala, Osmar. Não, eu só queria ressaltar que, embora todos os governos sejam responsáveis, a educação básica é responsável do governo do Estado, dos governos estaduais, municipais, e da sociedade em geral. Então, de fato, o nosso ensino básico está deteriorado, está decadente não, ele nunca foi bom, essa é uma realidade. Então, essa é uma dificuldade que a sociedade brasileira tem que assumir. E o governo federal, ele é responsável para distribuir verba, para distribuir, mas quem comanda o ensino estadual, quem comanda os primeiros anos de ensino são os estados. E essa atribuição, eu nem isento o governo federal de responsabilidade, mas na prática, quem comanda isso são os estados e os municípios. Esse é um problema que tem que ser repetido, porque é o estado e o município que tem essa responsabilidade. Porém, a base de ensino, né, as diretrizes básicas do ensino, elas vêm do governo federal. Então, exatamente,
a linha ideológica, as grades curriculares, isso tudo vem do governo federal, né? Então, o governo estadual ele tem que operacionalizar a situação, tem que fazer escola, tem que construir escola, tem que contratar professor e tal, mas as diretrizes básicas da educação, sim, infelizmente vem lá do governo federal. E se você pegar o último documento que veio aí das diretrizes básicas da educação, você vai ver, Osmar, que a educação virou ideologia política. Infelizmente, aquilo que está vindo de cima para baixo aí é muita ideologia e pouca técnica aplicada à nossa educação. São 8h mais 4 minutos, nós vamos ficando por aqui com o nosso Política com Pimenta de hoje. Nós temos mais uma semana ainda de Política com Pimenta, semana que vem, depois vai entrar em recesso aí também, né? Afinal, os nossos parlamentares aqui também têm que curtir as suas férias, né? Do Política com Pimenta. Então agradeço a participação aí do Osmar, do Dr. Gilberto no dia de hoje. Eles voltam na terça-feira, Osmar, até lá. Até lá, eu só quero lembrar que o Dr. Gilberto entrou mais tarde, então ele não tem direito a férias ainda, tá? Proporcional. Vai ficar de plantão, né, Osmar? Vai ficar de plantão aí. Sim, quero me despedir, bom dia a todos, bom final de semana a todos e vamos preparar o ar-condicionado para o final de semana. Vamos lá. Doutor Gilberto, até terça. Até terça. Trabalhei bastante nos natais e nos anos novos aí, nesses meus tantos anos de polícia. Já estou habituado a esse tipo de situação. Mas eu desejo a todos um bom final de semana. Osmar, Odair, as pessoas que nos veem e ouvem, tenhamos todos um bom final de semana.